Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A universalização do saneamento básico traria ao Brasil em 20 anos mais de R$1 trilhão. Para chegar a esse número, o país precisaria investir pouco mais de 240 bilhões. Esses números são de um levantamento do Instituto Trata Brasil, que aponta ganhos nos setores de saúde, educação, turismo, emprego e imobiliário. Mas a realidade é que o país tem 50% da população sem esgoto e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. Hoje, o investimento anual é de 1/10 do que seria necessário para atingir o patamar ideal. O Congresso está votando uma medida provisória que pretende mudar esse quadro, mudando o órgão responsável pela regulamentação do setor e também forçando a abertura para as empresas privadas. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara discute o tema com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, presidente da comissão especial que já aprovou a proposta, e Afonso Florense, do PT da Bahia, integrante da comissão que votou contra essa proposta. Deputado Hildo Rocha, o senhor acha que essa proposta tem esse condão de fazer finalmente a gente deslanchar no setor de saneamento básico? Sem dúvida nenhuma. Hoje o poder público não tem recurso suficiente para oferecer saneamento básico a toda a população brasileira. Você vê aí, ainda 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais da metade do esgoto é jogado in natura no quintal das casas, criando condições para a proliferação de várias doenças, ou mesmo sendo jogado nos rios e nos mares, poluindo os nossos mananciais. Não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro e tão cedo não terá dinheiro para investir em saneamento. E nós temos que nos preocupar com as pessoas que moram nas cidades mais pobres, nas cidades onde o IDH é mais baixo, e aí naquelas localidades é onde o poder público tem que investir. O poder público tem que dar à área privada, ao segmento da iniciativa privada, o direito de poder estar usando as condições para estar oferecendo água tratada, de boa qualidade, fazer o tratamento do esgoto, assim como também que já existe e que tem muito, que é o tratamento dos resíduos sólidos. Então, eu vejo que é necessário, não é que tem que ser, é necessário que o Brasil dê oportunidade à iniciativa privada poder também fazer o saneamento, porque nós não temos recursos suficientes para isso. Senão vai continuar da mesma forma. Algumas pessoas dizem, não, mas aí vai ficar água muito cara para o pobre. Mas o pobre não está tendo água tratada. Esses 35 milhões que estão sem água tratada são justamente os pobres, porque os ricos que moram nos apartamentos de luxo, nas mansões, esses todos têm água tratada. Quem não tem água tratada são justamente os pobres. E os recursos públicos têm que ser usados justamente para atender esses pobres, as pessoas que mais precisam do apoio do poder público, e não o poder público continuar mantendo taxas, valores e investimentos para dar água para os ricos. Deputado Afonso Florense, o senhor acredita que obrigar os municípios a abrir licitação permitindo a entrada das empresas privadas para concorrer, para prestar esses serviços de saneamento, ele pode resolver esse problema da carência de investimentos nesse setor? E quais as outras questões que estão envolvidas na SMP? Uma das muitas fragilidades, inconsistências da MP é isso. Ela obriga os municípios. Hoje, os municípios já estão autorizados pela Lei Federal 11.445 a publicar licitação para terceirização. Só que eles estão autorizados também a contratar com as empresas públicas. O artigo 10A da MP diz que os municípios publicarão. Não diferencia empresas de autarquias, ou seja, prestadores dependentes, que o dinheiro é do poder público e que a tarifa de água e esgoto pode ir para o poder público, de administração indireta, de empresas.
E ao impor essa publicação, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que os sistemas superavitários das grandes cidades serão operados por empresas privadas, que visarão lucro. E vai acabar o subsídio cruzado. A empresa estadual, que hoje tem lucro na capital, nas grandes cidades, aplica recursos na zona rural, no sertão, na mata, na floresta, no cerrado. O que nós precisamos? Recursos públicos, como houve no PAC, do OGU, do Orçamento Geral da União, ou do FGTS, empréstimo. Não é verdade que empresa privada vai investir recurso próprio. Hoje já tem empresa privada prestando serviço. Eu fui secretário de saneamento, assinei PPP. A empresa privada vai pegar recurso do poder público, emprestado, subsidiado. O que nós precisamos fazer é retomar investimento público como houve somente no Brasil. No Planasa, de 69 a 85, Plano Nacional de Saneamento, o investimento foi para fortalecer as empresas estaduais. E no PAC, nas obras do PAC. E, infelizmente, mais de 107 bi, se não me falha a memória, metade das obras pararam. Então, nós temos que retomar investimentos e melhorar o arranjo institucional para que as obras sejam todas elas executadas, seja pelas empresas estaduais, seja pelas prestadoras de serviço municipal, seja por empresas privadas que tenham concessões feitas por municípios, aí elas pegam empréstimo. Insisto, hoje é permitido ser feito prestação de serviço por empresa privada e a MP quer obrigar. E se obrigar, só os sistemas superavitários serão operados pelas empresas privadas que vão pegar recurso público também, financiamento. Não é à toa que 19 governadores, entre eles governadores eleitos, se pronunciaram hoje no jornal Estado de São Paulo contra a medida provisória do 44. Deputado Dudu Rocha, deixa eu ver se eu entendi o que o senhor falou. O senhor falou que o poder público tem que investir nos pequenos municípios, nos municípios que não serão superavitários, porque é muito caro o investimento em saneamento básico e ele não vai dar lucro em pequenos municípios. Nas grandes cidades, que basicamente já têm a infraestrutura montada, dá lucro, dá muito lucro. Então, o senhor acha que o que o senhor está falando deixa para as empresas privadas operarem esses sistemas que já estão prontos e o poder público direcionar todo o seu recurso para esses lugares que ainda não têm estrutura, é isso? Eu entendi errado. Primeiro, o poder de outorgar o serviço de saneamento é do município. A titularidade é municipal. Essa compreensão que tem desse subsídio cruzado do município maior pagar para o menor é equivocada, até porque eu sou contra o subsídio cruzado. Porque o subsídio cruzado ele faz com que o pobre pague conta de água para o pobre. Não é o rico que paga para o pobre. Há um equívoco muito grande. O que a medida provisória traz, e que é interessante, primeiro que unifica no âmbito da Agência Nacional de Águas, a ANA, e tu aí consolida a responsabilidade de fiscalizar pela ANA os recursos hídricos que nós temos, a água que sai desses recursos, o esgotamento sanitário que volta para estas fontes de água, para esses mananciais, assim como também os resíduos sólidos e o recolhimento do lixo, que tudo acaba se transformando no impacto, ou muitas das vezes impacta lá nos recursos hídricos. Então, essa medida provisória, ela avança muito nesse sentido. Além do que, tu vai utilizar os recursos do fundo da ANA para outorga de água, para aqueles grandes empreendimentos que usam água para fazer irrigação, e tu vai usar esse recurso do fundo para investir nas pequenas comunidades, nas pequenas localidades. As comunidades indígenas, eu consegui agora, para este ano, 4,5 milhões para a saúde indígena fazer água tratada, sistema de abastecimento de água, em várias aldeias do Maranhão, porque não tem. E se o deputado não estiver colocando, não vai. Porque o poder público e as empresas públicas, a do Maranhão, por exemplo, a CAEMA, ela só atende a zona urbana, ela não atende a zona rural. As pessoas que estão carecendo de água de qualidade, água tratada, é justamente a maioria das que moram na área rural, porque são casas isoladas, casas distantes uma da outra. E esses sistemas serão sempre deficitários. E o poder público não olha. O governo federal, de vez em quando, abre um programa. Tem aí a FUNASA,
que também não consegue atender, até porque a cultura que existe dentro dessa instituição é complicada. Então, nós temos que melhorar, e por isso que essa medida provisória é importante, porque sistematiza todo o abastecimento de água, esgotamento sanitário no Brasil, todo o saneamento básico, todo o saneamento ambiental. Então, essa medida provisória pode até ser que um ou outro artigo que a gente pode tirar, o partido, qualquer que seja ele que seja contra, se é o artigo 10º, vamos aprovar os demais artigos, os demais instrumentos que ali estão contidos naquela medida provisória, e vamos tirar o que não tá correto, que seria o caso que eu não interpretei dessa forma, de obrigar o município a licitar. O município só pode agora contratar através de licitação, que eu acho que é o mais correto, é o que eu entendi, é o que eu interpretei, a forma como eu interpretei o artigo 10º. Só que hoje é feita muitas negociatas de prefeitos aí com empresas privadas e que acabam sacrificando a população. E a partir de agora é obrigatório ter uma agência reguladora e uma agência para fiscalizar essas outorgas de água. O município que não tiver, ele pode pedir que o Estado, ele faz um contrato com o Estado para que haja a permanência da agência fiscalizando para proteger o cidadão. Então, eu não vejo dessa forma que obriga a fazer a licitação, mas não obriga a contratar uma empresa privada. Pode até ser porque o município tem autonomia, está na Constituição Federal. Para abrir a licitação. No caso de dar uma outorga, que seja licitada, é o correto, é o que eu vejo que é o correto. Mas, se for, por exemplo, São Paulo tem uma boa empresa, que a Sabesp é pública, é excelente. Se o município lá qualquer quiser entregar o seu sistema de abastecimento de água, recolhimento de esgoto, tratamento de esgoto para a Sabesp, ele pode fazer, mas tem que licitar. Porque tu tem que ver a questão da tarifa e quanto o município vai ficar. É isso. Deputado Afonso Florencio, só uma questão que o deputado Hildo Rocha citou e a gente falou rapidamente, o senhor não se manifestou. Essa MP passa as atribuições que hoje são do Ministério da Cidade, que é possivelmente um ministério que, inclusive, pode deixar de existir a partir do ano que vem, para a ANA, para a Agência Nacional de Águas. Como é que o senhor vê essa mudança de atribuição? Eu quero me reportar a 3 aspectos. Primeiro, não é verdade que pobre pague por rico. A legislação prevê, e muitos entes reguladores, no caso da Bahia, a AGERSA, já estabeleceram, e a empresa estadual obedece à existência da tarifa social e da tarifa de médios e de grandes consumidores. A população tem que pressionar a agência estadual ou municipal, o governador eleito, a que a tarifa social seja subsidiada pela tarifa de grandes consumidores. Então, se no seu estado, governador, ou se em outro estado assim funciona, eu desconheço e acho que não. Eu acho que a Bahia funciona assim. A Bahia... Eu sei que a Bahia funciona assim. A tarifa social é subsidiada pelos ricos e pelos grandes consumidores, indústrias, setores que usam grandes volumes de água, em especial, não só água bruta, como água tratada. O subsídio cruzado diz respeito aqui no Maranhão é assim, na Bahia é assim, no semiárido é assim, mas no Cerrado também. Regiões onde a água tem que ser bombeada de 200, 300 quilômetros de distância. Não é aí que a empresa privada vai entrar, porque não vai dar lucro. A empresa privada, sendo o município, e eu sustento, que está assim na MP, no artigo 10A diz que o titular, o município, publicará. A Lei Federal 11.445 diz que pode publicar. Ao dizer que publicará, submeter a empresa pública estadual, que não visa lucro, a uma concorrência com a empresa privada, é submeter a um tipo de condição para o prefeito contratar o serviço desfavorável para a prestação pública do serviço. A França, vários estados nacionais que viveram processos de privatização estão, como se diz, reestatizando. E olhe que eu fui um secretário de saneamento que assinou o PPP. Então ninguém pode me acusar de ser contra a presença do setor privado. O que eu considero é que o setor privado só pode entrar dentro das regras que garantam que o poder público, o município e o Estado trabalhem no sentido de garantir água tratada, coleta e tratamento de esgoto, que nesse caso é o que nós estamos tratando, resíduo sólido é outra legislação,
na perspectiva da universalização com tarifas módicas. No caso da Bahia, com o PAC, nós saímos de 84% para 98% de cobertura de água tratada na zona urbana. E na zona rural, nós saímos de 25% para 71%. É uma empresa bem gerida, ela executa obras importantes e vai buscando o equilíbrio tarifário e a saúde financeira da empresa. O que nós precisamos agora? Entregar à empresa privada os sistemas superavitários? Não. Com relação à ANA, quero dizer que a legislação, a Lei Federal 11.445, estipula a titularidade do município. Portanto, a agência reguladora deve ser municipal. Os estados podem ter agências reguladoras, o município tem que conveniar com ele. Aí vai ver a tarifa, fazendo contabilidade regulatória, qualidade de água. A AMP é outro erro. Transforma a ANA, que hoje é uma agência de água, em agência de regulação de saneamento e vira balcão. A ANA vai ter que apreciar o projeto para dizer se o projeto se enquadrou, está assim na AMP. Na proposta, sabe o que vai acontecer? A ANA vai virar balcão, ela vai receber centenas ou milhares de projetos. Está burocratizando, está confundindo a atribuição de regulação de saneamento com uma agência de água das bacias hidrográficas. Essa é também um item da MP que nós discordamos. Por último, o que nós defendemos é recurso público do OGU para os municípios pobres, como era no PAC, Norte e Nordeste pegava o OGU. Empresa com saúde financeira, estatal ou privada, pegava a FGTS. Nós achamos que deve ser é o Orçamento Geral da União. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre saneamento básico com os deputados Afonso Florencio, do PT da Bahia, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Deputado Afonso Florencio, eu estou vendo no seu paletó um bottom contra a MP da sede. E eu queria saber em que medida essa MP pode afetar o abastecimento de água das cidades e se existe uma questão que se discute desde do Fórum da Água, que é que as organizações aí que atuam nessa área denunciam, que é uma tentativa de privatização da água no Brasil. Na medida que a MP estabelece que o poder concedente, os municípios, publicarão licitação para empresas privadas junto com as empresas públicas concorrerem, quebra o subsídio cruzado. As grandes cidades, sistemas superavitários serão operados por empresas públicas. Estados como a Bahia têm 8 ou 9 sistemas superavitários. O sertão todo precisa bombear água de 300 quilômetros de distância. Então, vai subir o preço da tarifa na cidade grande, porque ela agora visa lucro, vai distribuir dividendo, e vai subir o preço da tarifa de água na zona rural, no sertão, na floresta amazônica, no cerrado, porque a empresa estadual não terá mais o subsídio cruzado. Por isso, nós dizemos que o que é necessário é retomar orçamento da União, o OGU, e FGTS pelo BNDES emprestado para as empresas privadas que já operam, para as empresas públicas, para os SAAs. Por isso, nós estamos contra a MP. Por isso, ela é a MP da sede e da tarifa alta. Não é à toa que todas as entidades do setor que são públicas, só o setor privado, que quer pegar os sistemas superavitários, é a favor da MP. A Associação Brasileira de Empresas Estaduais Prestadoras de Saneamento, a AESB. A ASEMAI, Associação Nacional de Prestadores Municipais de Serviços de Saneamento. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a Frente Nacional de Saneamento, a Associação Brasileira de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, a Federação Nacional de Engenharia, a Frente Nacional de Saneamento, que não é parlamentar, são movimentos sociais, entidades da sociedade civil, são contra. Hoje, no Estadão, tem 19 governadores, inclusive governadores eleitos, inclusive de São Paulo, muitos governadores que são da base do governo Temer e da base do governo Bolsonaro, contra essa MP. Nós não nos negamos a negociar. Entretanto, até onde o governo cedeu, se passar o texto, haverá privatização. A gente diz que é privatização da água porque ela será submetida a lucro. A água é um direito social. O que nós temos que fazer é botar a água como direito social na Constituição e não permitir uma exploração privada, comercial, a água não é mercadoria.
E por isso nós vamos continuar a obstrução, abertos à negociação, mas do jeito que está, nós vamos trabalhar para derrotar a MP. Deputado Rocha, essa questão da tarifa da água. No Brasil, apesar da gente ter essa abundância de água doce, né, que a gente fala sempre, a tarifa de água é muito alta, né, em todas as regiões do Brasil, além dos problemas que a gente tem já em grandes áreas do Brasil de falta d'água nas grandes áreas urbanas. Existe uma forma de se mediar aí nessa comissão mesmo? Existe uma forma de se chegar a um controle disso? Eu acredito que esta medida provisória do saneamento, ela vem justamente atender essa necessidade, que é baixar a tarifa, ter uma tarifa de água módica em que o cidadão possa pagar um preço razoável. Hoje o custo das empresas públicas é muito alto. Todas as empresas públicas têm um quadro exacerbado de pessoas, são pessoas que estão ali, cabide de emprego. As empresas de saneamento não têm condições de se endividar, de pegar dinheiro para fazer investimento, porque estão todas endividadas. Todas eu digo assim, mas a grande parte das empresas não tem capacidade de investimento. A forma como nós poderíamos atender esses 35 milhões, são 35 milhões de brasileiros que estão necessitando de água tratada, que precisam de água tratada, é abrir a possibilidade de investimento privado, de uma maneira em que o investidor tenha segurança jurídica. Se não tiver segurança jurídica, quem vai investir bilhões, milhões de reais, se não tem garantia de que o investimento que ele está fazendo não será tomado pelo governo. Então, é aí que está a importância da medida provisória, que é essa medida provisória do saneamento, que permite e que dá segurança jurídica às empresas, os operadores que queiram entrar nesse mercado, que é um mercado muito bom, Daqui não está na medida provisória, botando dificuldade para que as pessoas tenham acesso à água, muito pelo contrário. Esses 35 milhões até agora não tiveram e não vão ter, porque se não abrir para o mercado privado, para a iniciativa privada, a possibilidade de operar no mercado de saneamento, esses 35 milhões vão continuar do mesmo jeito. O nosso sistema está todo ultrapassado. O Maranhão, eu digo aqui o Maranhão onde eu conheço, que eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, eu conheço a realidade do Maranhão, todo o sistema de saneamento, tudo precário. Não tem investimento nem para manter e modernizar o atual sistema. Dentro de, no máximo, 10 anos está estourado. Não vai mais funcionar, não tem dinheiro para comprar bomba, não tem dinheiro para modernizar a compra de equipamento para você levar até a residência do cidadão, nem fazer o tratamento que deve ser feito. Então, nós estamos ultrapassados, nós estamos entregando água muito cara para o cidadão, um custo muito elevado. Se você colocar isso na mão da iniciativa privada, com certeza vai diminuir o custo. Hoje, nós podemos comparar, 97% do brasileiro tem acesso à telefonia móvel, um celular, à internet. Em Cuba, que é tudo estatal, só 4% dos cubanos têm acesso à internet, ao sistema de telefonia móvel. Então, se nós ficarmos com essa ideia de que não pode privatizar o fornecimento de água, não é que vai entregar a água, a fonte para o empresário, não. Vai continuar os mesmos rios, abastecendo o mesmo lençol freático. Hoje já tem proprietário que tem fonte, que a água mineral é fonte, é propriedade dele. Mas claro que tem uma legislação que protege, que regula. É isso que nós estamos querendo fazer também para as pessoas que consomem apenas água na torneira, que vai lá para a sua torneira. Deputado Afonso Flores, o senhor estava falando de empresas públicas. Eu vou citar São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. São estados que têm empresas públicas que gerem a questão da água e do saneamento e que têm problemas seríssimos de abastecimento de água, que a gente sabe que não é uma questão de obras de um ou dois governos, são obras que levam gerações para serem feitas. Quer dizer, não é garantia também de que seja uma boa gestão, né? O fato de a gente ter empresa pública cuidando. Com certeza não. E no regime democrático, os eleitores, ao escolherem prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras, devem levar em consideração a gestão do setor de saneamento feito por esses gestores. O Rio de Janeiro tem o Planasa, eu falei antes, de 69 a 85, investiu
na formação, consolidação das empresas estaduais. E investiu também em redes de coleta e tratamento de esgoto e abastecimento de água em algumas capitais. De 86 até o PAC, o governo Lula, 2007, não houve contribuição, porque o governo federal tem atribuição suplementar para a gestão associada do Estado com os municípios. O governo Lula lançou o PAC e nós tivemos investimentos vultosos. Algumas empresas que todas já haviam. Aí veio também em 2001 a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu que as não dependentes, as empresas, não podem receber recursos do governo, da administração direta, e não podem repassar recursos de tarifa, tem que investir no setor. O que aconteceu? Algumas empresas se modernizaram e aperfeiçoaram a gestão, outras não. A solução não é ceder os sistemas superavitários onde estão essas empresas para a empresa privada. Não tenham dúvida, a empresa privada vai precisar de recursos do governo federal, do BNDES, do povo brasileiro, para prestar serviço. E vai distribuir dividendo, não vai investir para pobre na periferia, na zona rural. Vai pegar só os sistemas superavitários. Por isso, nós temos que ter um tratamento específico para aqueles estados onde as empresas têm problema de gestão. Tem que estabelecer condições, liberar recursos para fortalecimento institucional das empresas, para construção de rede, tratar água e garantir tarifa barata para quem mais precisa. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência.